Módulo 141 Produção de texto argumentativo. Por vezes, temos de acionar, em diversas circunstâncias de nossa vida, o poder de convencimento. Quem nunca se deparou, por exemplo, com uma criança que, para ganhar o brinquedo que tanto deseja, afirma que, sem isso, ela ficará muito triste. Ou, então, com um adolescente pedindo a permissão dos pais para viajar com os colegas de turma e, para tanto, destaca que essa experiência será essencial para que sua juventude seja marcada por lindas lembranças? Essas duas situações hipotéticas são exemplos de formas de persuadir, isto é, de tentar convencer o interlocutor a realizar o que se deseja. Outro nome dado para esse recurso discursivo é argumentação. Argumentar é mostrar, pela fala ou pela escrita, ideias, fatos, exemplos, estatísticas etc. capazes de convencer o interlocutor sobre de determinado ponto de vista. Evidentemente, na argumentação dada como exemplo por meio das situações descritas anteriormente, as estratégias usadas para convencer, ainda que porventura pudessem funcionar, não contêm em si sofisticação do ponto de vista discursivo. Isso porque os argumentos usados pela suposta criança e pelo suposto adolescente apelam para o sentimental, em vez de servir-se do que é racional. Vale, então, em se tratando de estratégias argumentativas, considerar o seguinte princípio: o argumento mais capaz de convencer é aquele que recorre à razão, já que dificilmente ele será contestado. Ainda quando criança, inicia desenvolvimento da habilidade de ARG. Conseguirá neste módulo, você irá redigir um texto argumentativo. Para isso, antes serão apresentados alguns recursos. Para argumentos convincentes costumam estar mais relacionados à razão do que sua produção fique bem construída que à emoção. Alguns tipos de argumentos a depender de como se constrói, um argumento é classificado de determinada maneira. É importante saber os principais tipos, para se ter consciência de como a própria argumentação está sendo construída. Argumento de autoridade tem base na afirmação de um especialista no assunto ou de alguém renomado de algum modo, para atestar a validade do que é defendido. Exemplo, caso a argumentação esteja ligada a um assunto da área jurídica, pode-se citar a fala de um advogado. Argumento de exemplificação tem base em situações reais que possam ser mencionadas por nutrirem semelhança com o que é defendido. Exemplo, se a argumentação estiver ligada à necessidade de revitalizar praças públicas de uma cidade, pode-se citar o caso positivo de uma cidade que tenha realizado isso. Reilis 20W Eupocking Pinskeu SHTTO do 15 Finicid, ONG. Rev TO Mickey VTO. Argumento por raciocínio lógico de Long tem base puramente no bom senso, de modo que o interlocutor não possa se contrapor ao que é exposto. Exemplo, dado que a argumentação seja a respeito da importância de existirem mais creches, pode-se citar o fato de que, do contrário, pais não terão com quem deixar seus filhos para trabalhar. O nos módulos 133, 134 e 135, foi exposta a argumentação por analogia, pelo fato de ter sido abordado o gênero assembleia. É importante ressaltar que, também em textos argumentativos escritos, pode-se usar esse recurso. Alguns operadores argumentativos em um texto argumentativo, não basta que os argumentos, por si só, tenham força. É necessário, também, que eles se articulem de modo apropriado, ou que contribui para a progressão temática. Progressão temática equivale à hierarquização dos argumentos, realizada durante a produção de um texto, de modo que sempre se avance na exposição das ideias, apresentando-se argumentos, dados ou raciocínio novos, à medida que o texto é construído. Para garantir essa articulação, devem-se usar operadores argumentativos, que são palavras ou expressões usadas para que o texto se torne coeso, isto é, uma unidade com sentido. A seguir, são apresentados alguns dos principais operadores argumentativos, que indicam determinadas relações semânticas. De operadores de oposição, operadores de conformidade conforme, segundo, de acordo mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, apesar de etc. com, consoante etc. Operadores de adição, operadores de explicação nem, também, não só, mas também. Além disso, ademais etc. porque, pois, que, porquanto etc. Operadores de ordem, operadores de conclusão primeiramente, ultimamente, antes, depois etc. logo, portanto, então, assim, por isso, consequentemente etc. pins POPL.